Se a gente compara o Antigo Testamento com o Novo Testamento, Uhum, e eu acho que isso é o mais complicado para quem lê a Bíblia, né? O uhum. que que eu pego do Antigo Testamento que vale, porque valia naquela época, mas hoje em dia não faz sentido. Para que que serve o Antigo Testamento? É para a gente entender o momento histórico e aquele povo, porque tem muita gente que pega coisa do Antigo Testamento e trata com os dias de hoje. Como Aí tem vigente, perseguição, né? perseguição aos homossexuais, É, apedrejamento de mulher, sei lá, você pode usar pra qualquer para qualquer coisa. coisa, É é muito igual, perigoso, né? vira uma Sharia do Alcorão. Exatamente. Entendeu? O Como que a Estado gente. Islâmico pode pegar o Velho Testamento e fazer tudo que faz com É, base das Sharias do Alcorão. como a gente faz pra pegar isso só o lado de aprendizado e de cultura e não se deixar contaminar É por só isso? aprendizado, nada, quase nada. É, Cultura, cultura. cultura. Entender uma Para época. mim, o Velho Testamento é só cultura. Até porque o Velho Testamento foi escrito durante o processo. Como assim? Ou seja, ele começou não a ser escrito, mas a ser concebido como princípio do povo hebreu. Hum, Primeiro, o princípio dos semitas, tá, que depois dele procederam os hebreus. tá. Depois dos hebreus procederam os israelitas. Depois dos israelitas vieram os judeus. Que as 12 tribos, e aí fica uma das tribos e Ficou vira só uma a tribo de de Judá Judá. com a tribo de Benjamim. Isso. E as outras 10 do Reino Norte se perderam e se miscigenaram no primeiro cativeiro, quando eles foram levados pelos assírios. É, E os judeus foram levados para cativeiro em Babilônia pelos babilônios bem depois. exato. Primeiro foram os do Reino Norte. Se Tem uma história miscigenaram, muito de aprisionamento, né, do povo, né? é, E depois pelos os egípcios, né? judeus tiveram muito pouco tempo de liberdade e de autonomia coletiva, porque Caramba. eles vieram de Abraão, É. aí peregrinaram, aí vem a história de José, filho de um dos 12 filhos de Jacó, que os irmãos querem matar, está lá em Gênesis 32 em diante. Aí ele vai escapando, escapando, acaba no Egito, na casa de Potifar. Aí tem aquela história de que a mulher do Potifar quer comer José de qualquer maneira, quer dar para Ah, é? ele, era uma gostosa. O José era um garotão, ficou doido, mas falou: não, eu não vou transgredir, ela tem dono, ela é É. casada, eu não vou fazer isso com um cara que me acolheu. Aí ela foi para cima dele quando o marido estava viajando e ele empurrou ela. Ela pegou, tirou a roupa, jogou em cima dele, ficou pelada E acusou, e né? gritou: Esse tarado quer me agarrar. Conclusão: pegaram José, jogaram no calabouço. Ele ficou anos no calabouço. Ele sai de lá por conta de interpretação de sonhos, porque ele sonhava muito e ele interpretava os sonhos que ele Sonhos tinha. proféticos? Sonhos proféticos. Aí ele teve dois sonhos com dois colegas de prisão. Aí um ele disse: Olha, infelizmente o faraó vai te tirar daqui, mas você vai morrer. E você vai sair daqui e vai voltar a servir vinho na mesa do faraó e vai ser preservado. Agora, quando você sair, não esquece de mim. Aí o cara saiu, esqueceu dele, ele ficou mais um tempão preso, até que um dia o faraó teve um sonho e todos os sábios do Egito não conseguiam de modo algum Decifrar. decifrar. Chamar e o cara do vinho, o copeiro, falou: Lembrou. Olha, cara, Tem um tem um carinha lá. sujeito que me tirou de lá. Posso chamar? O faraó disse que sim e contou o sonho para o José. Aí o José disse: Olha, o seu sonho é simples. O Egito, que é o celeiro do Oriente Médio aqui, o Rio Nilo, vai ter mais 7 anos de superabundância de safra. E depois você vai ter 7 anos de pauperismo absoluto. Então, eu sugiro que você escolha um melhor gestor que você possa, você acumule e crie silos e silos e silos de grãos equivalentes à possibilidade de alimentar o povo nos 7 anos de fome. Caramba. Aí o faraó falou: Que homem melhor eu teria para você do que você, que consegue discernir meus sonhos, olhar para o meu futuro, ainda me dar conselhos práticos. Você é o cara.
Aí o José virou o governador dessa gestão, até que os pais e os irmãos chegaram lá, anos depois, não o reconheceram, mas ele reconheceu a família, sentiu uma dor enorme, até que um dia ele se revelou aos parentes, eles ficaram no Egito 430 anos. Só Caramba. que José morreu e eles se transformaram em escravos. E aí que entra a história de Moisés, que tira os caras de lá, essa coisa toda, Por que ele se transforma em escravo, sendo que ele tinha um cargo bom e porque ele confiança? morreu. Aí Ai, a nova geração, como é aqui, eu não preciso ir muito longe. Basta passar 20 anos, ninguém lembra de mais é. nada. Coisa nenhuma. Eu fico repetindo histórias óbvias para esse pessoal e a gente que estava viva na época que não lembra, ainda mais a É, garotada, é. e que não se inteira de nada. Aí, daquele mesmo modo, eles esqueceram José e era um contingente que crescia mais do que o povo egípcio. É. Faraó ficou com medo, colocou-os sob trabalhos forçados. Construíram muitas grandes obras do Egito, foram construídas também pelos hebreus, os etíopes, outros povos, hititas, gente assim. Aí eles saíram para tomar posse da terra que mana leite e mel, que de fato não mana nem leite nem É. mel, né? Se você plantar e fizer esforço, ela é fertilíssima. Mas se depender do espontaneísmo natural, não acontece nada. Aí ficaram naquela coisa, às vezes dominavam um dos povos de Canaã, outras vezes os povos se levantavam. O calcanhar de Aquiles eram os filisteus, que lutaram contra eles o tempo todo, até Davi eliminar todo mundo. Aí eles tiveram um período de paz com Davi e com Salomão. Quando Salomão morreu, dois filhos dele assumiram, um deles assumiu e o outro se revoltou. Roboão assumiu o trono e Jeroboão ficou com ódio, aí dividiu o reino no meio. 10 ficaram com Jeroboão no lado norte e o sul todo, Judéia e Benjamim, ficaram então com Roboão. E aí dali para frente nunca mais houve um povo só. É. Eles foram para cativeiros, aí de novo os judeus foram para o cativeiro em Babilônia. 70 anos depois começaram a voltar, mas até o dia de hoje tem judeu naquela região mesopotâmica, tanto no Irã quanto no Iraque, que não voltaram até ao dia de hoje. Eles estão lá, eles têm um convívio harmônico Sei. com os islâmicos, que foram os que assumiram depois. Aí os judeus voltaram, mas não tinham ainda Com a criação. Você autonomia. está falando da Não, criação do Estado de Israel? E quando... não 48. Ainda estou lá Ah, lá. Ah, antes eles de começam. Jesus nascer. Ah, eles começam a voltar, Eles então. começam a voltar 70 anos depois Tá. de Nabucodonosor tê-los levado para o cativeiro. Então eu estou falando de Caramba. 560 a.C. Tá. Aí eles começam a voltar. Aí vão construindo um templo, oprimidos por muita gente em volta. Aí o que acontece? Alexandre o Grande se levanta no mundo. É. Vai lá, toma Vai conta de varrendo tudo, tudo. Vai, é senhor de tudo, até do Egito, norte da África, tudo isso, até a Índia. É. Aí, pois bem, ele morre prematuramente. Aí 4 generais dele dividem o reino. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Seleuco, que era pai da Cleópatra, tataravô da Cleópatra, ficou com o Egito. E aliás, os Ptolomeus ficaram com o Egito. E os Seleucos ficaram com a Síria e aquela região norte toda, a Tá. Arábia Saudita, ficaram com aquilo ali. E eles se inimizaram, os Ptolomeus no sul e os Seleucidas no norte, uns com os outros. Então Israel virou um campo de batalha que ficava no No meio, meio dessa. no cacete. Quando um ganhava, eles ficavam Caramba. subjugados alternadamente. Ficaram assim 200 anos, quase 300, até que houve a revolta dos Macabeus, que eram os judeus que disseram: não chega, essa terra é nossa. Quando eles pensaram que tinham vencido, os romanos chegaram.
Aí, cara, Aí ferrou, aí, caramba. eles não chegaram a ter nem 60 anos de autonomia total. Meu Os romanos Deus. chegaram, começa tudo outra vez.